Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson e essa é uma videoaula sobre neocolonialismo, também conhecido como imperialismo do século XIX. Na verdade, então, o termo ali neocolonialismo, neo vem de novo, né, significa novo, colonialismo quer dizer a prática do imperialismo que ocorreu ao longo do século XIX, início do século XX, por isso neo, novo colonialismo. Tem relação com o antigo colonialismo que aconteceu, né, no passado, então lá a partir do século XV, entre o século XV e o século XIX, e portanto por isso o novo colonialismo, esse do XIX ao XX. Então a gente vai estudar esse assunto hoje, né, nessa aula, vamos ver as características, vamos falar sobre os países, os colonizadores, os colonizados, enfim, é um assunto importantíssimo porque ele tem relação direta com o assunto que o precedeu, que é a Revolução Industrial, e ele tem relação direta com o assunto que vai sucedê-lo, que vai ser a Primeira Guerra Mundial. Então, para compreender a Primeira Guerra Mundial, tem que compreender neocolonialismo, colonialismo do século XIX, galera. E é isso que a gente vai fazer hoje nessa aula. Começando por essa imagem inicial ali, né? É uma gravura europeia do século XIX que faz uma crítica satírica à prática do imperialismo pelos países ali europeus, pelos Estados Unidos, pelo Japão também, aí no ao longo do século XIX. O que a gente vê naquela imagem ali? É uma imagem interessante, né? Então a gente vê um cara de pé ali, com os braços levantados, né, meio desesperado, nervoso ali, que é a representação do imperador da China, galera. A China foi alvo do interesse e da prática do imperialismo dos europeus e dos Estados Unidos e do Japão aí ao longo do século XIX. A gente vai falar sobre isso também, né? O imperialismo na Ásia, especialmente na China. A China lá no século XIX não era a potência que é hoje, né, cara? Não era um país industrializado e, consequentemente, acabou sendo alvo fácil, vamos dizer assim, dos países colonizadores daquele período. A gente vê então o imperador chinês nervoso, ali desesperado, apavorado, e a gente vê uns caras sentados ali, homens e mulheres, né? Da esquerda para a direita, quem são aquelas representações que estão ali naquela gravura? Então, a extrema esquerda ali sentada à mesa, né? Dividindo junto com a galera ali o que parece ser uma pizza, uma torta ou algo parecido, chamada China, né? Então estão dividindo com punhais, ali, com facas, né? A rainha da Inglaterra, então, está à extrema esquerda ali, né? Então, a representação da Inglaterra, do imperialismo inglês. Né? Ao lado dela, estão se olhando, inclusive ali, estão bravos um com o outro, né? O Kaiser Guilherme II, ou seja, o imperador da Alemanha, que nasceu enquanto país, enquanto Estado Nacional Moderno, exatamente no século XIX, o grande século aí do neocolonialismo. Do lado do imperador, do Kaiser Guilherme II, tem o Czar Nicolau II, que era o imperador da Rússia, galera. Ao lado dele, nós vemos uma mulher ali que está em pé, né, com a mão no seu ombro ali, que é a representação da França. Então, como a França nesse período já era uma república, uma representação feminina. E ao lado ali, então, na extrema direita, a gente vê o imperador japonês. O Japão também praticou o imperialismo lá na China, galera, por isso que o Japão está representado. Fora, então, da Europa, dois países basicamente se industrializaram, como a gente viu lá na aula sobre Revolução Industrial. Os Estados Unidos na América e o Japão lá na Ásia. E como o Japão, então, era vizinho da China, também tinha interesses lá naquele país, logo praticou o imperialismo na China no século XIX também. Então, essa é uma gravura europeia, que, como eu disse, faz uma crítica satírica ao imperialismo lá na China. O que significa uma crítica satírica? Significa, a partir de uma coisa que seria, digamos, uma charge engraçada, um sarro, né, vamos dizer assim, fazer uma crítica. Quer dizer, quem elaborou essa gravura não concordava com o imperialismo que ocorria na China naquele período, ou seja, era uma pessoa que era crítica, né, a esse episódio, a essa prática lá ao longo do século XIX pelos países industrializados colonizadores. Então é sobre esse assunto que a gente vai trabalhar hoje, beleza, galera? Vamos lá então? Aqui temos outra imagem que é uma imagem germânica e ela contrasta a realidade antes e depois da conquista alemã na África em finais do século XIX. O que está dizendo ali? A selvageria, entre aspas, na parte de cima da imagem, sendo controlada através da ordem e da disciplina, na parte de baixo da imagem. É um cartoon de autoria desconhecida de 1896, ou seja, lá na Alemanha, alguém que era muito crítico à prática do imperialismo alemão na África, né,
acabou elaborando esse cartoon. Não se sabe quem foi, obviamente talvez uma pessoa que não quisesse realmente ser identificada por medo, né, provavelmente, haja vista que obviamente, quem se posicionasse contra o imperialismo alemão estava se posicionando contra o governo da Alemanha, contra o Estado alemão naquele período, contra a elite alemã que tinha interesses nessa colonização e corria riscos, né? Então essa pessoa provavelmente não quis se identificar, provavelmente por isso seja de autoria desconhecida. Assim como a imagem anterior da capa lá sobre o imperialismo na China, essa gravura, essa imagem, né? Ela também faz uma crítica satírica, portanto, né, à prática do imperialismo, no caso lá na África agora, né? Então o que a gente percebe? O que o autor quis demonstrar ali? Acima, então, a África, né, na sua essência, a natureza ali verdejante, os animais, né, a flora, a fauna, enfim, em plena harmonia. E ele tirando um sarro que os alemães alegavam, por exemplo, para a sua população, para receber a opinião pública favorável à prática do imperialismo, né, eles alegavam que estavam indo lá levar a ordem, a disciplina aos africanos, né, o progresso, tudo isso que os europeus alegavam quando praticavam o imperialismo naquele período, né, no século XIX, tanto na África quanto na Ásia, né, aquelas justificativas, né, para a população apoiar. Então essa pessoa, provavelmente uma pessoa com, sei lá, com um nível de conhecimento, de cultura mais elevado, que era crítica a essa prática, então, né, elaborou essa gravura. E tá tirando um sarro, né? Olha lá eles levando então a ordem e a disciplina para a África. A gente vê todos os animais ali enfileiradinhos, né? Girafas, elefantes, né? Leões, crocodilos ali na pontezinha, né? E um alemão ali à frente, então, coordenando, comandando tudo aquilo. Inclusive as pessoas estão todas enfileiradinhas ali também. Então essa representação de que a selvageria, a parte de cima, daria lugar à ordem e à disciplina que os alemães prometiam com o seu imperialismo lá na África. Aqui vamos falar então sobre os antecedentes do neocolonialismo, ou seja, em que contexto se deu essa parada aí, né? A prática do imperialismo ao longo do século XIX e início do século XX. Primeira coisa que a gente precisa entender é que tem relação direta com o desenvolvimento das tecnologias industriais, ou seja, da revolução industrial, galera. A introdução de máquinas na produção de mercadorias, que teve como pioneira, o primeiro país a fazê-lo, a Inglaterra. Galera, que virou a grande potência do mundo nesse período aí, né? Só que a Revolução Industrial não ficou restrita à Inglaterra. Ao longo do século XIX, ela se expandiu para outros países europeus, inclusive países de fora da Europa. Ou seja, ao longo do século XIX, houve uma expansão da industrialização. Países como a Alemanha, a Itália, a França, a Bélgica, a Holanda, Espanha, Portugal, enfim, vários países da Europa também se industrializaram, também introduziram novas tecnologias na produção de mercadorias. E fora da Europa, o Japão também se industrializou a partir da Revolução Meiji de 1868, ou seja, século XIX, e os Estados Unidos da América, que foram colônia da Inglaterra, também herdaram essa tradição e se industrializaram, galera. Ou seja, fora da Europa também teve gente se industrializando. E essa expansão da Revolução Industrial, da introdução de máquinas na produção de mercadorias, né, trouxe consigo outras consequências, como, por exemplo, o aumento vertiginoso da produção de mercadorias. Vejam, antes as mercadorias eram feitas nas manufaturas, mano de mão, né? Nas manufaturas eram fábricas que utilizavam muita mão de obra humana, mas que não tinham máquinas. Então a produção era feita, né, em uma escala que não era tão grande quanto após a introdução de máquinas. Com a Revolução Industrial, houve um aumento vertiginoso na produção de mercadorias. Se produzia muita coisa e muito rápido, porque as máquinas faziam o serviço de 10, 20, 30, 50 pessoas, né? Então as máquinas produziam muito mais mercadorias do que antes, no caso, com as manufaturas. Também houve um aumento vertiginoso da população. Mas o que tem a ver a introdução de máquinas na produção de mercadorias com aumentar a população? Tem a ver com o desenvolvimento científico e tecnológico, ou seja, a quantidade de vida das pessoas, a sobrevida das pessoas melhorou. Por quê?
por causa do avanço da medicina, o avanço na farmacologia, ou seja, o desenvolvimento de remédios, depois de vacinas e um monte de coisa. Ou seja, a tecnologia também veio a favor, então, da saúde. Não significa dizer automaticamente que melhorou a qualidade de vida das pessoas, isso a gente não vai discutir nesse momento, mas sim a quantidade. Por isso, houve um aumento vertiginoso da população ao longo do século XIX em vários países do mundo, praticamente no mundo todo, beleza? Aumentou a população mundial. E, consequentemente, somando tudo isso, né, introdução de máquinas na produção de mercadorias, expansão de industrialização para vários países, aumento da população, aumento da produção, automaticamente a gente tem um fato que é muito marcante, tem relação direta com tudo isso aqui. Esses países começaram uma verdadeira disputa, uma corrida, a chamada corrida imperialista. Por quê? Porque eles necessitavam de algumas coisas básicas para a reprodução do capitalismo industrial. E como que isso funcionou então? Uma busca desenfreada por matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. Como eles estavam produzindo muita mercadoria, precisava de muita matéria-prima para ser transformada. Como eles estavam fazendo muita mercadoria, precisava de muita gente que comprasse, ou seja, mercado consumidor. E como eles estavam produzindo muita mercadoria, precisava de muita mão de obra. Mas essa mão de obra não podia ser mais escrava. É por isso que sempre se diz que a abolição da escravatura nos mais variados países pelo mundo afora, inclusive no Brasil, não foi caridade cristã. Né? Não foi humanidade, um critério humanitário. Foi uma necessidade oriunda do capitalismo industrial. Por quê? Porque escravo não recebe salário, consequentemente não se torna consumidor. E para os países que se industrializaram ao longo do século XIX, era fundamental, era primordial gente que comprasse essa grande, essa enorme produção que estava sendo feita nesse momento. Então, escravo precisava ser transformado em trabalhador assalariado para comprar a mercadoria. Concomitantemente, não podia ser uma mão de obra cara, porque senão também a mercadoria fica muito cara automaticamente e não se vende. Logo, precisava ser mão de obra assalariada, porém barata. Então, esses três itens básicos, essenciais para a reprodução do capitalismo industrial, foi alvo de uma busca desenfreada por esses países industrializados no século XIX. Matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. Isso é essencial para compreender o neocolonialismo e compreender tudo que decorreu dele também, por exemplo, as guerras mundiais que a gente vai estudar adiante. Beleza, galera? Mas não eram só essas três coisinhas, tinha mais coisas. Por exemplo, né, a busca por bases estratégicas e áreas para investimentos de capitais. Então, como era uma disputa entre esses países, uma verdadeira corrida entre eles, né, eles buscavam também áreas estratégicas do ponto de vista tanto econômico quanto político-militar. Haja vista que, como era uma disputa, então eles criavam rivalidades com outros países industrializados. Né? Não por acaso, a gente vai ver lá adiante que uma das principais consequências do neocolonialismo foi a Primeira Guerra Mundial. A grande consequência, né, por causa dessas rivalidades geradas por conta dessa disputa imperialista ao longo do século XIX. Então, bases estratégicas e áreas para investimentos de capitais, ou seja, dentro do país, os industriais, os capitalistas, os empresários poderosos, às vezes tinham muito dinheiro, mas não tinham mais como investir no próprio país. Então, eles tinham muito dinheiro e acabavam buscando outras áreas para investimentos de capitais, por exemplo, na África, na Ásia ou na Oceania. Galera, então, essas são características fundamentais para a gente compreender, são os antecedentes, né, da prática imperialista ao longo do século XIX. Olha aqui, outras características importantes que a gente precisa saber. Então, características marcantes. Como que se deu esse processo? O que marcou? O que caracterizou o neocolonialismo? Bom, primeiro a gente precisa entender uma coisa aqui. Neocolonialismo, como eu já disse, é novo colonialismo. Por quê? Porque então tem um velho colonialismo. O que é esse velho colonialismo? Ou esse anterior, né? Foi o colonialismo que ocorreu do século XV até o século XIX, ali, que países europeus, especialmente no continente americano, mas não só aqui, também praticaram imperialismo na África, né, mas não chegaram a colonizar muitos territórios, só alguns, por exemplo, Portugal, que foi o pioneiro na expansão marítima, colonizou algumas ilhas lá no litoral africano, no Oceano Atlântico, Ilha da Madeira, Cabo Verde, Açores, São Tomé, mas principalmente o tráfico de escravos que eles praticaram lá na África, né? Principalmente da África para a América. Agora, o continente americano foi alvo do imperialismo europeu. Os portugueses colonizaram o que hoje é o Brasil, como a gente sabe muito bem. Os espanhóis colonizaram boa parte do continente americano. Os ingleses também colonizaram, os franceses e os holandeses. Então, esses 5 países foram colonizadores, foram imperialistas na América ao longo do século XV,
século XVI até o século XIX, quando a América acabou se tornando independente. Então os países americanos foram se independentizando dos países europeus, começando pelos Estados Unidos, né? Lá ainda no século XVIII, final do século XVIII, o início da sua independência em 1776, né? Eles comemoram até hoje, o 4 de julho, né, de 1776, e gradualmente outros países da América foram, né, proclamando suas independências. O Brasil, no caso, em 1822, se tornou independente de Portugal. Esse foi o velho colonialismo, então, o velho imperialismo, tá? Por que ele se diferencia do novo colonialismo? É que no velho lá, as práticas econômicas eram pautadas no mercantilismo. Era um conjunto de práticas econômicas dos estados absolutistas. E em que implicava? Algumas características básicas, né? Por exemplo, o monopólio, a exclusividade na exploração da colônia, né? Através do chamado pacto colonial, que era muito comum, né? Extração de matérias-primas, mas especialmente de metais preciosos, né? O bulionismo espanhol, por exemplo, né? O acúmulo de metais preciosos e principalmente a intervenção direta do Estado na economia. Então isso era fundamental nas práticas mercantilistas. A forma, portanto, de explorar as colônias lá do século XV ao XIX foi muito diferente do colonialismo do século XIX em diante. Porque agora, com a introdução de máquinas na produção de mercadorias, eles não estão mais atrás, então, necessariamente, né, não é o principal objetivo encontrar metais preciosos, cultivar produtos agrícolas, esse tipo de coisa que foi praticado naquele período. Agora não, agora é matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata, ou seja, tem relação direta com o capitalismo industrial, não é mais mercantilismo. Inclusive, né, a gente, né, falou lá na aula sobre Revolução Industrial, sobre a questão da livre concorrência, né, o livre mercado, as ideias lá de livre iniciativa, de não intervenção do Estado na economia, também conhecido como liberalismo econômico, cujo pai, né, é tido um cara chamado Adam Smith, beleza? Muito bem. Então, algumas características do novo colonialismo que se diferenciam, obviamente, do velho colonialismo lá do 15 ao 19. No imperialismo do século XIX, por exemplo, uma característica marcante é o controle econômico da área que vai ser explorada. Portanto, obviamente que eles também queriam eliminar, de certa forma, uma concorrência. Dentro daquele país seria fundamental que eu, que sou o colonizador, somente, né, pudesse explorar de forma exclusiva. O domínio dos mercados. Então, quanto mais mercados eu conseguisse dominar, eu conseguisse praticar, né, trocas comerciais, enfim, acordos comerciais, então era melhor. A disputa também se dava então através do domínio dos mercados, né? A submissão dos países conquistados. Isso foi uma tônica, né, infelizmente muito comum da prática do imperialismo ao longo do século XIX, do neocolonialismo. Quer dizer, esses países eles eram subjugados, eles eram dominados. E, na maior parte das vezes, na base da violência, né? Então, eles eram invadidos, eles eram conquistados, e aí, a partir de então, se dava a exploração. Ou seja, havia muita violência, havia muitas mortes, e normalmente a partir de guerras. E aí, a partir do momento que eles eram conquistados, eles acabavam sendo explorados de várias maneiras. Principalmente, os seus recursos naturais que eram retirados, ou seja, a matéria-prima, mão de obra barata. Mas também, como eu disse, mercado consumidor, por que não dizer, né? Então, havia uma imposição de regras tanto para a produção como para o consumo. Especialmente isso foi muito visível na África, mas também na Ásia, né? A questão de que as economias locais foram praticamente destruídas, né? Foi imposta uma nova visão de mundo, um novo modelo econômico, um novo modelo de produção, que era muito estranho para esses povos que acabavam sendo conquistados, portanto, né? A transposição de excedentes de capitais é outra característica. O que significa isso? Aquilo que eu falei anteriormente, né? Ou seja, lá na Inglaterra havia muitos industriais, empresários ricos e poderosos que tinham muito dinheiro guardado, né, e que queriam investir. Então eles investiam aonde? Nesses países. Investir nesses países conquistados não significa que era para enriquecer esses países, muito pelo contrário, era para continuar explorando cada vez mais, né, esses povos, esses países. Então introduzia-se capitais lá, mas era para fazer um investimento para ganhar mais dinheiro em cima desses caras, né, em cima desses povos conquistados, colonizados. E um lembretezinho básico ali que é fundamental para a gente analisar. Então presta bastante atenção aqui nessa parte agora, ó. Lembrete, a difusão do sentimento nacionalista foi fundamental para o surgimento e a justificativa das políticas imperialistas. Galera, ó, agora presta bastante atenção que eu quero que você compreenda bem essa parte aqui. Se tivesse em sala de aula, eu ia pedir para alguém tentar explicar para mim isso aqui. Normalmente os alunos se complicam todos e ninguém consegue normalmente explicar essa frase aqui em outras palavras da maneira correta. Então eu vou repetir a frase e aí vocês vão tentar analisar um pouquinho aí.
A difusão do sentimento nacionalista foi fundamental para o surgimento e a justificativa das políticas imperialistas. O que significa isso? Em outras palavras, significa que foi difundido dentro de cada país colonizador, por exemplo, vamos pegar um aqui, a Alemanha. Lá na Alemanha se difundiu muito esse tal sentimento nacionalista, o orgulho de ser alemão, tá? Por quê? Porque esse negócio desse sentimento nacionalista era para gerar uma coisa que era em detrimento, ou seja, contrariamente ao outro. Quem era o outro? O outro era o concorrente da Alemanha. E quem era o concorrente da Alemanha? A Inglaterra, por exemplo, a França, por exemplo, né? Eram os grandes inimigos concorrentes da Alemanha nesse período aí. Então, assim como lá na Alemanha se desenvolvia um sentimento nacionalista alemão para os alemães se posicionarem a favor do imperialismo e contra os ingleses e contra os franceses, por exemplo, acontecia a mesma coisa na Inglaterra e na França. Os ingleses e franceses também desenvolviam em seus países esse sentimento nacionalista, patriótico, contra quem? Contra a Alemanha. Então, vejam bem, por que isso? Para justificar as políticas imperialistas. O que as elites, o que os estados desses países diziam para a sua população? Diziam, ó, se nós não formos lá para a África conquistar aquele país, aquele território, quem vai fazê-lo? Serão os franceses. E aí eles vão conquistar o território, eles vão explorar, eles vão fazer um monte de maldades lá com aquele povo. Então a gente tem que ir lá para protegê-los, a gente tem que ir lá para ajudá-los. Então, se nós não formos, eles vão, hein? E aí a população acabava caindo então nessa justificativa, acabava concordando, assinando embaixo das políticas imperialistas, mesmo sem saber todas as atrocidades que estavam sendo cometidas nesses países, né? Então a população apoiava porque acreditava no que o Estado dizia, no que o governo dizia, no que a elite dizia, que era necessário, que era fundamental. Então vejam, o desenvolvimento do sentimento nacionalista nesses países não era uma coisa boa, positiva, né? Esse sentimento patriótico nacionalista era contrariamente ao outro, consequentemente isso fomentava uma rivalidade e essa rivalidade explodiria posteriormente, chegaria ao topo na eclosão de uma guerra em nível mundial, né? Então essas rivalidades foram se acirrando cada vez mais, se acentuando cada vez mais até a eclosão de uma guerra em nível mundial, a Primeira Guerra Mundial, mas isso foi gradual a esse processo, né, concomitantemente a esse processo de desenvolvimento desse sentimento nacionalista patriótico em detrimento do outro, contrariamente ao outro, para justificar as políticas imperialistas, para ter o apoio da população, né, naquela prática do imperialismo ao longo do século XIX. Então é isso que está dizendo essa frase aí, e é fundamental, obviamente. Olha aqui, para exemplificar essa parada desse desenvolvimento, sentimento, né, desse sentimento patriótico, nacionalista, para justificar as políticas imperialistas, a gente vê ali uma charge, né, uma propaganda militar francesa do início do século XX, galera, onde nessa representação está o Kaiser Guilherme II, o imperador da Alemanha, né, e ele está fazendo o quê? Ele está com um globo terrestre segurado ali pelas duas mãos e ele está mordendo vorazmente o globo terrestre. Então isso era um cartaz, vamos dizer assim, que circulava lá na França naquele período. Para quê? Porque, como eu falei, tem relação direta com o desenvolvimento desse sentimento nacionalista patriótico em detrimento do outro. Esse outro, no caso, é o rival, é o inimigo. Quem? A Alemanha, o imperador alemão. Então vejam, olha a mensagem que está implícita ali, né? No caso, a mensagem subliminar. Olha, franceses, por que é importante nós continuarmos praticando o imperialismo lá na África, né? Por que é importante a gente continuar ajudando, entre aspas, aqueles povos? Porque se não fizermos, quem fará? Os alemães. Olha lá. E olha como eles farão. Olha a voracidade. Né? Olha o grau de loucura, né, que eles estão fazendo, né? Então, realmente era uma propaganda anti-alemã. Só que, claro, os alemães também faziam a mesma prática, ou seja, propagandas anti-francesas, anti-inglesas. Os ingleses também faziam propagandas anti-francesas, anti-alemãs. Eles eram concorrentes. O imperialismo se deu nessas bases, né? E para muitos o desenvolvimento do sentimento nacionalista, o nacionalismo, foi a grande ideologia do século XIX. É por isso que muitos estudiosos, né, sempre tomam
muito cuidado, pedem, na verdade, né, para as pessoas tomarem muito cuidado com esse negócio de patriotismo, de nacionalismo, porque o resultado que já se deu no passado foi catastrófico, né, o desenvolvimento de guerras mundiais e tinha relação direta com esse negócio de desenvolvimento desse sentimento, né, nacionalista patriótico. O mito da superioridade branca. Vejam, a prática do imperialismo se deu com base em justificativas que tinham a ver com o quê? Com questões raciais, com o que a gente chama de racismo hoje. Então vejam, o racismo já estava implícito no século XIX por conta da prática da escravidão. Lembrando que os portugueses, quando começaram a contornar a África lá no século XV, meados do século XV, eles começaram a praticar a escravização dos povos africanos. Obviamente que todo mundo já sabe, né? Já foi falado isso, já se estudou escravidão africana também, né? Em algum momento, tem a aula aqui sobre escravidão negra no Brasil, onde eu citei e falei sobre isso. A escravidão já era praticada pelos africanos. Tribos africanas escravizavam outras tribos. Por quê? Por uma questão cultural deles. Havia rivalidades internas entre as tribos, elas guerreavam entre si e tribos capturavam outras tribos nas guerras, os inimigos de guerra, né? E os escravizavam. Os portugueses, quando começaram a contornar a África lá no século XV, se aproveitaram desse sistema que já existia, começaram a colonizar algumas ilhas e começaram a praticar a escravidão dos africanos. Por que essa escravidão, então, ela é racial? Africanos escravizando outros africanos não se configurava. Fazendo uma analogia aqui, guardadas as especificidades, as diferenças, né? É como os gregos lá na antiguidade que escravizavam outros gregos nas guerras, por exemplo, inimigos de guerra, né? Ou romanos, por exemplo, mas no caso dos africanos, então também, então é mais ou menos parecido, né? Africanos escravizando outros africanos. Acontece que portugueses escravizando africanos, aí se configura como uma escravidão racial pelo fato de que os portugueses eram brancos e eles não escravizavam outros brancos, outros europeus ou outros portugueses. Eles escravizavam só africanos nesse período. Depois, quando eles vêm ao Brasil, eles começam a escravizar os indígenas também, porque eles identificam como uma etnia, como uma raça, um povo diferente, né? Pela questão da cor da pele, as características físicas. Então é uma escravidão racial. Então o racismo, ou essa questão aí de observar raças diferentes, cores de pele diferentes, já existiam. Mas no século XIX, elas foram levadas ao extremo, ao ponto máximo, né? Então eram teorias que visavam justificar a ideologia da superioridade dos povos de pele branca em relação aos povos asiáticos e africanos. Então vejam, para justificar o imperialismo, em que eles se pautaram? Então vejam, as justificativas foram as mais variadas para a prática da escravidão, para a prática do racismo, por exemplo, né? Muitas delas de cunho religioso ao longo do tempo. Mas agora é o século XIX, né? É o período da razão, é o período da ciência. Então tem que ter explicações racionais. E qual a explicação racional que eles davam para isso, né? Então eles diziam exatamente isso, que os povos de pele branca eram superiores, a raça era superior, né? Então os negros, os asiáticos em geral, os mestiços, todos esses eram inferiores. E os brancos superiores precisavam levar, então, o desenvolvimento, a ciência, a tecnologia e principalmente a civilização aos povos inferiores, tá? Então, olha lá, era um direito, segundo os europeus que eles tinham, né? Europeus e norte-americanos, né? De conquistar, dominar e subjugar povos, entre aspas, atrasados e inferiores. E eles diziam, um direito que nós temos, porque nós somos superiores. Né? Esses povos são atrasados e inferiores. Agora, a pergunta que se faz, atrasados e inferiores em quê? Né? Então, para eles, a superioridade deles se dava na medida em que eles tinham muito mais conhecimento científico e tecnológico. Conhecimentos que eram levados tanto para a produção de mercadorias, quanto para a produção de armas, de equipamento bélico, que os tornava muito superiores nas guerras. Então, por isso, eles diziam assim, nós que somos de pele branca, somos superiores, porque eles se pautavam principalmente nesses aspectos, na ciência e na tecnologia, no conhecimento científico acumulado ao longo do tempo, conhecimento acadêmico, né? E esses outros povos que viviam de forma primitiva, mais em harmonia com a natureza, então eram considerados inferiores por esses caras. E era a maneira que eles justificavam, então, as invasões, né, as guerras, né, as conquistas, o colonialismo, tá? Eles chamavam isso de missão civilizadora e também então era conhecido como fardo do homem branco. Fardo quer dizer um peso que você carrega, né? Ou seja, é uma missão, é uma obrigação. Nós que somos superiores precisamos levar a civilização.
Bem, não é bem assim, né? Como a gente está vendo, né, o que eles levavam era a imposição de uma nova visão de mundo aos conquistados, a visão de mundo deles. E qual era o grande interesse de levar essa nova visão de mundo? A exploração. Ou seja, em outras palavras, dinheiro e poder. A busca era desenfreada por dinheiro e poder. Mas para se fazer isso, precisava convencer a população cristã, a população que tinha muita fé, né, que ia para as igrejas rezar. Né? Então, eles precisavam ser convencidos de que era preciso fazer isso. E como que se convencia? Com palavras muito bonitas, com justificativas belas. Né? Olha, é a missão civilizadora. Nós, superiores, precisamos ajudar essas pessoas a chegar à civilização como nós chegamos. Eles são incivilizados e, portanto, a gente precisa civilizá-los. Essa é uma missão filantrópica. Nós vamos fazer por amor a essas pessoas, querendo nada em troca. E com essas palavras, com essas justificativas, convenciam a população que apoiava, também calcada no sentimento nacionalista patriótico, como nós já vimos. Olha aqui, galera, uma imagem representativa da tal missão civilizadora, do fardo do homem branco. A imagem faz alusão ao darwinismo social, teoria segundo a qual a raça superior, o branco europeu, né, deveria levar civilização e desenvolvimento às raças inferiores, entre aspas também, eu sempre coloco as aspas ali, né, porque isso não existe raça superior e inferior, porque isso já foi comprovado cientificamente, né, galera? Olha lá, ó. Então, o branco europeu deveria levar civilização e desenvolvimento às raças inferiores, que seriam quem? Africanos, asiáticos e mestiços em geral. Tá? A missão civilizatória pregava que seria um dever do europeu levar a civilização e a evolução aos povos atrasados. Esse seria o fardo do homem branco, que deveria ser carregado filantropicamente, ou seja, filantropia, fazer o bem sem ver a quem, é o bem pelo bem, era isso que eles alegavam. A gente está vendo que não era, né, nada disso. A ideia era exploração, era colonização, era enriquecimento às custas alheias, isso que era a tônica. E nessa charge, então, né, a charge, quer dizer, o que é uma charge? Faz uma crítica satírica. A crítica satírica tira um sarro, mas ao mesmo tempo critica o processo histórico. A gente vê ali dois caras, né? Parecem dois homens envelhecidos. Um é o John Bull, o que está à frente de branco e de vermelho, ali com uma cartola preta na cabeça, que é a representação da Inglaterra, então o John Bull. E atrás dele, então, seguindo ali, um outro senhor, né, com as cores dos Estados Unidos da América. Então esse cara aí é a representação dos Estados Unidos, o Tio Sam, também conhecido como Tio Sam, né? Uncle Sam. Muito bem. Galera, e esses dois estão carregando então uma espécie de cesto ali, né? Então com um cesto nas costas. O John Bull lá está carregando então vários asiáticos, né? Pessoal do Oriente Médio, asiáticos, africanos lá e tal, né? E o Tio Sam ali está carregando principalmente latino-americanos, né? A gente vê latino-americanos ali sendo carregados pelos Estados Unidos, mas pessoal ali da Oceania também provavelmente foi alvo do imperialismo, né, dos Estados Unidos também. E a gente vê várias pedras ali que eles estão transpondo, subindo uma montanha, né? Pedras que estão superando a pedra do vício, da brutalidade, da ignorância, né? E eles estão tentando chegar aonde? Ao topo lá daquela montanha ali, onde se encontra uma coisa dourada ali, parece uma mulher, né? Dourada, com os braços abertos, chamada civilização. Então, eles estão levando filantropicamente, ou seja, de livre e espontânea vontade, para praticar o bem, sem interesse algum, todos esses povos atrasados e inferiores rumo à civilização. E quem fez essa charge, então, está tirando um sarro, né? Está fazendo uma crítica satírica à prática do imperialismo calcada nessa justificativa da missão civilizatória. Vamos falar da partida da África primeiro. O continente africano foi praticamente todo tomado pelos europeus. Mais de 90% do seu território foi colonizado por países europeus. Dentre esses países, obviamente, se destacaram Inglaterra e França. Foram os países que mais colonizaram. Inclusive, a Inglaterra acabou superando a França nesse quesito. A Alemanha veio depois, mas a Alemanha ficou com áreas menores devido ao fato de que ela demorou para se unificar, para se tornar um Estado nacional moderno, um país como nós conhecemos hoje.
só no século XIX e, portanto, quando a Alemanha resolveu colonizar a África, boa parte, a maior parte dela já estava colonizada. Inclusive, a Alemanha fazia inúmeras reivindicações de redivisão do continente africano. Houve um encontro lá na Alemanha, na sua capital, Berlim, né, chamada Conferência de Berlim. Nesse encontro, mais ou menos 15 países europeus se reuniram para decidir como seria feita a partilha, a divisão do continente africano. Como eu disse, boa parte já estava tomada, né? E após esse congresso, esse encontro, aí, essa conferência, 1884 a 1885, as anexações, as tomadas, os apossamentos de territórios na África se intensificaram ainda mais entre os anos de 1885 e 1889. Muito bem. Teve um episódio interessante acontecido lá na África do Sul. Na verdade, era o sul da África, né, do continente africano naquela época. Depois virou um país chamado África do Sul, que é um dos países mais importantes hoje do continente africano, né? Inclusive compõe aí os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e o S lá dos BRICS, né? O final é South Africa, né? Ou seja, a África do Sul. Que quer dizer que é um dos países em desenvolvimento no mundo, então, né, como o Brasil, por exemplo. Muito bem, na região da queda do sul da África, houve a descoberta de uma grande quantidade de ouro na região lá chamada de Transvaal e do Orange. E quem encontrou? Os holandeses, galera. Foi uma área de colonização holandesa. Acontece que a Inglaterra, que foi o maior colonizador na África, não encontrou em nenhum dos seus territórios tanto ouro, tanto metal precioso, né, nessa quantidade que foi encontrada lá no sul da África. Os ingleses então não resistiram e foram lá tretar com os holandeses. Houve uma guerra, um conflito entre ingleses e holandeses, que ficou conhecido como Guerra dos Boeres, entre 1899 e 1902, tá? É como os ingleses se referiam aos holandeses, boeres. Eles já estavam lá há algumas gerações, inclusive. Galera, e aí houve esse conflito. Obviamente que a Inglaterra, que era a maior potência do mundo à época, acabou saindo vitoriosa e se apossou daquela região. Não por acaso, então, a África do Sul acabou em boa medida sendo colonizada por ingleses, irlandeses, escoceses, pessoal do Reino Unido, né? E houve uma verdadeira febre do ouro naquela região. Houve uma migração em massa de pessoas para a região do Transvaal do Ouro e da região da África do Sul. A exemplo do que havia acontecido, por exemplo, aqui no Brasil, né, lá no século XVIII, quando foi encontrado ouro na região das Minas Gerais. Houve a febre, a corrida do ouro no Brasil, foi gente do país inteiro afluindo para a região das Minas, inclusive muita gente vindo de Portugal para o Brasil, para as Minas Gerais, para tentar enriquecer por conta do ouro. E isso aconteceu lá na África do Sul também. E foi se aglomerando gente lá, gente branca, obviamente, e isso ajuda a explicar, de certa forma, por que a África do Sul foi o primeiro país da África a se tornar independente da sua metrópole, no caso da Inglaterra. Acumulou tanta gente branca lá, formando-se uma verdadeira elite, que esses caras acharam interessante fazer a independência da região. E a Inglaterra concedeu, né? Então, em 1911, se eu não me engano, a África do Sul já ficou independente da Inglaterra, se tornando o primeiro país africano a ter autonomia, a ser independente. Outra curiosidade que tem a ver com tem relação com isso também, é o fato de ter sido instituído o apartheid lá na África do Sul, né? Então, aquela segregação, a separação entre brancos e negros na África do Sul, que perdurou até o final da década de 80, quando acabou, né? Então ele começa lá gradualmente com uma segregação, onde negros eram proibidos de frequentar lugares de brancos, não podiam morar em bairros que brancos moravam, enfim, tinha lugar específico para cada um, né? Por exemplo, uma escola para brancos, escola para negros, bairros para brancos, bairros para negros, presídios para brancos e para negros, hospitais, e assim tudo era dividido. Na década de 40 isso foi institucionalizado, entrou para a Constituição da África do Sul, ou seja, dentro da lei, né, essa segregação, e durou, né, até o final da década de 80, enfim, o chamado apartheid, tá? A segregação racial lá. Dizem que hoje mesmo, depois do apartheid ter finalizado, pelo menos do ponto de vista legal, ainda existem permanências, né, desse período, culturalmente falando, ainda existe uma segregação, uma separação mais ou menos ainda na cabeça das pessoas, o que obviamente leva algum tempo ainda para mudar. Quer dizer, o racismo ainda está presente lá na África do Sul, como em várias partes do mundo, né, pessoal? Muito bem. A Inglaterra foi a maior imperialista na África, como eu falei. Quando você olha o mapa da África, vou mostrar já um pouco para frente, parece que a França colonizou mais áreas, mas na verdade a Inglaterra acabou superando a França nesse quesito. E um lembretezinho ali, ó, a Alemanha e a Itália entraram tardiamente na disputa, ficando com áreas menores. Por quê?
porque não existia até o século XIX um país chamado Itália como nós conhecemos hoje, né? Com aquele território lá, com aquela bota, a Península Itálica, né? O que havia eram várias cidades independentes, estados, reinos lá, era uma coxa de retalhos, assim como a Alemanha, né? Havia vários estados, né? A chamada Confederação Germânica. E ambos os países, Itália e Alemanha, então se unificaram no século XIX. A Itália em 1870 e a Alemanha em 1871. Quando esses países entraram na corrida imperialista, elas já estavam em andamento, já estava acontecendo. E as duas principais potências da Europa na época eram a França e a Inglaterra, de maneira que esses dois países foram os que mais colonizaram na África, beleza? A Itália e a Alemanha chegaram tarde, ficaram com áreas menores. E de certa forma isso fomentou uma disputa que acabou gerando uma rivalidade muito grande entre essas nações e que culminou em conflitos importantes, como a gente vai ver mais adiante, sobretudo, obviamente, a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Aqui temos então dois mapinhas, né, mostrando a unificação da Itália, o mapinha à esquerda, e a unificação da Alemanha, o mapinha à direita. Então olha lá, ó, a Itália, né, a chamada bota italiana, a Península Itálica, lá uma bota chutando uma bola, né, a Sicília ali, que é uma ilha, né. Então o que aconteceu? O reino do Piemonte e Sardenha, como você pode observar lá no mapa, bem lá acima, né, no norte da África, lá amarelinho, Piemonte, o reino do Piemonte e Sardenha era um reino só, né, do Piemonte e da Ilha da Sardenha, governada por um rei, né, o Vítor Emanuel. Então, o reino do Piemonte e Sardenha era o reino mais adiantado lá na Itália no século XIX em termos industriais e acabou percebendo a necessidade então de uma unificação de todo o território para tornar o país uma potência para poder concorrer com as outras potências da época, principalmente a França e a Inglaterra na Europa. Lembre-se lá que quando a gente falou sobre Renascimento, né, a gente falou sobre O Príncipe do Nicolau Maquiavel, tem uma aula sobre Renascimento, lá quem não assistiu assista a aula sobre Renascimento. Então, o primeiro projeto de unificação da Itália já foi com o Nicolau Maquiavel, lá que escreveu o livro O Príncipe em 1513, né? Um livro lá que era um manual para o Lourenço de Médici unificar a Itália e ser o todo poderoso do território italiano unificado, do país que ia nascer na época, que era para concorrer na época com as potências, que eram o quê? Portugal e Espanha, basicamente, os países que se unificaram, os primeiros estados nacionais modernos europeus. Né? Só que esse projeto do Maquiavel não foi levado a cabo na época, só aconteceu mesmo bastante tempo depois, 400 anos depois, mais de 400, né? Não, deixa eu ver, 513 para 1870, não chegou a 400 anos, né? 300 e poucos anos, então, que foi feita, realizar então a unificação da Itália, a partir do reino do Piemonte e Sardenha, liderado por ele. O que havia na Itália então, como eu falei, era uma colchinha de retalhos lá, vários estados independentes, cidades independentes entre si, né? Havia estados da igreja, inclusive a igreja católica era proprietária de territórios lá na Itália, enfim. E o reino do Piemonte e Sardenha liderou o processo de unificação, então, e a Itália virou um país em 1570, galera. A mesma coisa aconteceu com a Alemanha, então havia lá a chamada Confederação Germânica no século XIX, no início do século XIX, formada basicamente por 34 estados germânicos e 4 cidades independentes. Desses estados germânicos, 2 se destacavam, o Reino da Prússia e o Reino da Áustria. A Áustria e Prússia estavam adiantados em termos industriais e foram os dois que lideraram, portanto, a unificação da Alemanha, Áustria e Prússia. No meio desse processo de unificação da Alemanha, a Áustria e Prússia se digladiaram, se desentenderam, guerrearam entre si, a Guerra Austro-Prussiana. E nessa Guerra Austro-Prussiana, a Prússia acabou vencendo, derrotou a Áustria e a expulsou da Confederação Germânica, de modo que a Áustria não fez parte da Alemanha, apesar de até então fazer parte da Confederação Germânica, seria, né, parte da então nascente Alemanha, mas acabou não sendo. Virou um outro país depois chamado Áustria-Hungria, que seria aliado da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Né? E depois a Áustria acabou anexada pela Alemanha às vésperas da Segunda Guerra Mundial, mas isso aí é um assunto que a gente vai falar mais adiante. Mas então formou-se a Alemanha em 1871 e a consolidação da Alemanha enquanto país, a unificação, se deu a partir de outra guerra contra a França, a Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. Em 1871, quando a Prússia derrotou a França, portanto, e tomou os territórios da Alsácia e da Lorena, que seria objeto de disputa posteriormente na Primeira, na Segunda Guerra Mundial, lá entre França e Alemanha, né? A rivalidade aumentou muito. Então, a partir dessa guerra franco-prussiana, onde a Prússia derrotou a França em 1871, e aí consolida-se então a Alemanha, o território alemão unificado.
Aqui temos então um mapinha da África, mostrando a África colonizada pelos europeus no século XIX, galera. E a gente nota ali então várias cores, né, que se referem aos países colonizadores. Tem uma legendinha ali no rodapé esquerdo do mapa mostrando então quem colonizou o quê. Em rosa, em primeiro lugar lá, a gente vê a Alemanha. Então todas as áreas rosinhas foram áreas de colonização alemã, beleza? A gente vê ali também destacadamente em verde escuro, né, bem no centro do mapa da África ali, o Congo belga, a área de colonização da Bélgica, né? A Espanha a gente vê ali mais ou menos vermelho, um vermelho clarinho ali, as áreas mais ao norte da África lá, é Marrocos espanhol e tal, e do lado é uma área maior também, são áreas de colonização da Espanha, portanto, né? E a gente vê destacadamente no mapa, realmente destacada aí a França em amarelo. Todas as áreas amarelas, né, foram áreas de colonização francesa, galera. É muita coisa mesmo, uma boa porção. Inclusive, aparentemente, à primeira vista, parece que foi a que mais colonizou. Mas, além da França, né, em amarelo, a gente vê em verde claro as áreas inglesas, então áreas que a Inglaterra colonizou, e aí a gente vê o destaque realmente de norte a sul da África, a gente vê colonização inglesa em todas as partes ali do continente africano. Então a Inglaterra foi o país que mais colonizou na África. Também nós temos ali a Itália, as áreas em laranja, né, da Líbia, a Eritreia, a Somália italiana e tal, né? Então a Itália também colonizou algumas áreas. Portugal, a gente vê em marrom ali, mas indo sentido ao sul da África, tem a Angola, Moçambique, inclusive, que são países que são nossos irmãos de língua hoje, né, falam português, porque por causa da colonização portuguesa, né? E finalmente nós vemos áreazinhas em azul ali, que foram áreas de países independentes, ou seja, que até um certo ponto não haviam sido colonizados pelos europeus, pelo menos no século XIX. Ali a gente vê do lado direito do mapa, principalmente, a Abissínia, né, a região da Etiópia, que só foi ocupada pelos italianos em 1935. Eles tentaram ocupar uma boa parte dessa área aqui em 1895, mas não conseguiram, acabaram derrotados. E foi um dos exemplos clássicos aí de uma derrota de um país com armas modernas sendo derrotado por povos, né, que viviam e lutavam com armas primitivas ainda, muito simplórias, né, acabaram então rechaçando os italianos pelo menos por um tempo. Ou seja, mais de 90% do território africano acabou sendo dividido, apossado, colonizado pelos europeus. Outra coisa que se destaca quando você olha o mapa da África são as linhas retilíneas que tem nesse mapa, né? Então, parece, quando você olha assim, à primeira vista, que esse mapa foi dividido com uma régua, né? Pegaram uma régua lá num escritório, né? O mapinha, e dividiram o mapa, né? Fizeram linhas retilíneas. E foi isso mesmo que aconteceu, né? Com a África. Os colonizadores se reuniram e, boa medida, eles traçaram linhas retas lá e dividiram a África entre si. Foi meramente isso que aconteceu. Galera, isso ajuda a explicar muita coisa. Por exemplo, nessa divisão, eles não levaram em consideração características humanas do território africano. Levaram em conta apenas seus interesses políticos e econômicos e, às vezes, uma ou outra característica natural da região, lá uma montanha, um rio, algo para dividir, né? Enfim, um ponto de referência natural. Mas eles dividiram muitas vezes tribos inteiras ao meio. Por exemplo, uma tribo, a linha passou no meio dela, metade dela ficou para a França, metade dela ficou para a Inglaterra. Ou ainda outros absurdos, né, também, como por exemplo, tribos que eram inimigas rivais a seculares, né, que tinham guerras entre si há muito tempo, acabaram então ficando dentro do mesmo território. E isso ajuda a explicar porque depois do processo de descolonização da África, especialmente após, obviamente, a Segunda Guerra Mundial, surgiram países que conflitaram muito, houve guerras civis sangrentíssimas no continente africano. Por quê? Porque povos muitas vezes que eram inimigos, falavam línguas diferentes, tinham rivalidades seculares, acabaram ficando dentro do mesmo país, por exemplo. Então tá aí a África dividida, colonizada pelos europeus. Galera, beleza? Vamos adiante. Olha lá, aqui nós temos uma imagem, né, do Le Petit Journal, não sei se é essa a pronúncia correta, não falo francês, né? Le Petit Journal, o jornalzinho ou pequeno jornal, deve significar isso, né? A imagem do Marrocos, né? Então tá lá no Marrocos, no norte da África, que foi colonizada por quem? Pela França, né? Por isso ali o jornal francês, que simboliza a França, cara, oferecendo a civilização aos habitantes do Marrocos. Uma litografia publicada em 19 de novembro de 1911. Galera lá do Le Petit Journal. E o que aquela imagem está dizendo ali? Ó? Nós vemos uma mulher
que está com uma espécie de chifre, sei lá, alguma coisa, é um chifre, né? Para nós parece um berrante aqui que a gente conhece melhor, né? Cheio de coisas, moedas de ouro, parece, né? Ouro caindo ali e tal. Os marroquinos estão logo abaixo ali, então estão admirados, estupefatos com aquela imagem daquela mulher bonita, com aquelas vestes ali, as cores da França, né? O branco, o azul e o vermelho. É representação feminina pelo fato da França ser uma república, né? Desde a Revolução Francesa, né? Então, e o que, que diz a legenda? Olha lá, La France va pouvoir porter librement au Maroc la civilisation, la richesse e la paix. Ou seja, não é essa a pronúncia, deve ser outra coisa, estou falando bobagem aqui, mas é mais ou menos está dizendo ali o seguinte: a França vai levar de livre e espontânea vontade ao Marrocos a civilização, a riqueza e a paz. Quer dizer, era uma propaganda governamental, uma propaganda da elite francesa para a população francesa mesmo, para naquele negócio de desenvolver o espírito, né, nacionalista, patriótico, da população apoiar, ou seja, de ter a opinião pública do povo francês favorável ao imperialismo francês no continente africano, então, nesse caso, a colonização do Marrocos. Ou seja, eles não estavam indo lá para colonizar, para matar, para explorar o território, para enriquecer as custas dos marroquinos. Eles estariam lá para levar, olha lá, ó, de livre e espontânea vontade, como fosse uma missão civilizadora, né, como a gente viu lá, a civilização, a riqueza e a paz. Olha que maravilha. Só que não, né? Como a gente sabe, na prática não era bem assim. Aqui outra imagem bem interessante, né, cara? É a representação do Colosso de Rhodes, ou Colosso de Rhodes nesse caso. O Colosso de Rhodes, como a gente, né, você já deve ter ouvido falar, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Então o Colosso, que foi erguido lá na época do Império Greco-Macedônico, né, do Alexandre o Grande lá e tal, uma das heranças daquele período do Império Greco-Macedônico, né, o Colosso de Rhodes, uma grande estátua gigantesca lá. E aqui os caras fizeram um trocadilho, então, né, chamando de o Colosso de Rhodes. Por quê? Cecil John Rhodes foi um administrador, um empresário, né, sul-africano, né, inglês lá no sul da África, na verdade, que tinha um projeto grandioso, megalomaníaco. Ele queria construir uma estrada de ferro, um trilho de trem, ligando o norte da África ao sul da África. Mas, na verdade, ele queria ligar a cidade do Cairo, que é a capital do Egito, né, que foi colonizada pelos ingleses, então, à cidade do Cabo, na África do Sul, colonização inglesa, como nós vimos após a Guerra dos Boeres, né? Então ele queria fazer essa ligação do norte ao sul da África, do Cairo ao Cabo, né? E ele segura linhas telegráficas nas mãos ali, né, com os braços abertos. Um pé então está na cidade do Cairo e a outra na cidade do Cabo. E ele está com linhas telegráficas à mão, que era a forma de comunicação à época, o telégrafo, né? Ou seja, linhas elétricas, fios elétricos ali para mandar os impulsos. Ele está com uma espécie de rifle ali, a tiracolo também, né? Com trajes militares, né? Um capacete e tudo mais. E é uma representação do imperialismo inglês na África, né? E do poderio da Inglaterra e desse projeto megalomaníaco que ficou conhecido como Colosso de Rhodes. Por alguns problemas, especialmente pelo fato de que a Alemanha principalmente atrapalhou, mas não só a Alemanha, mas principalmente a Alemanha atrapalhou os projetos dos ingleses porque tinha colônias suas no meio do caminho, né? Então esse projeto acabou não sendo viabilizado, não foi levado a cabo, se vocês entenderam, a cabo esse projeto de construir essa estrada de ferro aí. Vamos falar agora então da partilha da Ásia, né? Então o continente asiático também foi alvo do interesse dos europeus. Diferentemente do continente africano, a Ásia não foi totalmente colonizada pelos europeus. Na verdade, então ela foi em parte colonizada, alguns falam em 50, 60% do território, né, virando colônia realmente efetivamente dos europeus, mas uma boa parte foi alvo de interesse dos europeus, exploração de outras formas, como por exemplo, forma de protetorado. O que significava ser protetorado? Significava que um país europeu dizia, ó, eu vou proteger você dos outros. Na verdade, esse protetorado era um explorado, o que significava que o país mantinha, na teoria, em tese, uma liberdade, uma independência, uma autonomia política, não virava uma colônia daquele outro país, né? Mas que na prática ele era explorado, né, por uma espécie de metrópole
falsa, né, vamos dizer assim, uma falsa metrópole, mas na prática realmente acontecia essa exploração. Essa foi uma das maneiras. A outra maneira foi a exploração econômica mesmo, né? Ou seja, acordos comerciais que normalmente eram desfavoráveis a esses países asiáticos e favoráveis aos países industrializados, as potências europeias principalmente. Vamos começar falando então na Ásia da Índia, um dos maiores países asiáticos, né, um dos maiores países do mundo, faz parte dos BRICS também, né? Brasil, Rússia, Índia, um país em desenvolvimento, um dos países mais populosos do mundo, acho que perdendo aí talvez para a China, tem mais de 1 bilhão de habitantes, né, a Índia. E a Índia foi alvo do imperialismo europeu. A princípio, cara, a Índia era uma área de colonização, de exploração francesa. Mas aí a França e a Inglaterra entraram numa guerra lá no século XVIII, que foi chamada de Guerra dos Sete Anos. Por quê? Porque teve 7 anos, né? Durou de 1756 a 1763, onde a Índia passou a protetorado, que eu acabei de falar, né? Inglês, ou seja, os ingleses disseram, vocês vão ser protegidos por nós. De quem? Dos franceses, nós vamos protegê-los dos franceses, não vão mais colonizar vocês. Parecia um bom negócio, mas na verdade, na prática, era exploração. Então, os ingleses passaram a explorar a região da Índia. Principalmente, eles plantavam o chá, né, na Índia, e chá esse que era costume de consumir lá na Inglaterra. Mas não só, eles também plantavam a papoula, que é uma planta de onde se extraía na época uma droga chamada ópio. E eu já vou contar uma historinha relacionada a isso também. Então eles exploravam a Índia de várias formas, dentre outras plantando cultivando esses produtos que eram de interesse econômico para a Inglaterra. Muito bem. Acontece que o domínio inglês então passa ali a ocorrer, né, desde 1805 na Índia, a partir da chamada Companhia Inglesa das Índias Orientais. Por quê? Porque tinha uma Companhia Inglesa das Índias Ocidentais que exploravam a América, pelo menos até a independência dos Estados Unidos, né? E eles tinham essa Companhia Inglesa das Índias Orientais, portanto, que explorava lá a Índia, né? Propriamente dita. Mas os indianos, os hindus, na verdade, porque lá na Índia, na verdade, tinha 3 religiões predominantes, uma que tinha mais seguidores, mas outras 2 importantes também, que era o hinduísmo, né, religião de boa parte dos indianos, o islamismo, ou seja, muita gente lá na Índia era adepto do islamismo, eram muçulmanos, e também tinha o budismo lá, basicamente seguidores principalmente dessas 3 religiões. E é óbvio que os europeus eram cristãos, levaram então o cristianismo lá para a Índia também. Então tinha muitas religiões lá. Acontece que dentre esses soldados que serviam a Inglaterra na época, os chamados cipaios, eram soldados hindus, em boa medida seguidores do hinduísmo. É claro, havia um descontentamento muito grande até certo ponto lá com essa exploração da Inglaterra, que parecia ser um protetorado, como diziam na teoria, mas na tese, na prática, era uma exploração, era um explorado, né? E aí os indianos começaram a ficar indignados, surgiu um movimento xenófobo lá, querendo expulsar os ingleses de lá, né? E ocorreu então um conflito, uma guerra, né? Que ficou conhecida como Revolta dos Cipaios. O que foi isso então? Na verdade, como eu disse, já havia um descontentamento, mas tinha que ter um estopim, né? Aquilo que eclode a coisa, né? E o estopim foi o seguinte: surgiu um boato lá entre os cipaios, entre os hindus, de que os ingleses estavam utilizando sebo de vaca nos seus armamentos, para lubrificar os armamentos, nas munições, coisas do gênero, né? E a vaca é um animal sagrado para o hinduísmo, né? Para os hindus, então, a vaca não era possível fazer aquilo, matar a vaca para tirar o sebo, para colocar em arma. E aí isso foi o bode expiatório, foi o estopim para a eclosão dessa revolta que queria expulsar os ingleses, então, da Índia, chamada de Revolta dos Cipaios, com C, com S, ou cipais, às vezes aparece nos livros também, entre 1857 e 1859. Esses soldados nativos hindus se revoltaram contra a Inglaterra e tentaram expulsar os ingleses de lá. Acontece que eles não foram páreo para a Inglaterra, né? A Inglaterra reagiu, ela sufocou o movimento, a revolta, e boa parte dos líderes, principalmente, mas não só líderes, muita gente, muitos soldados hindus acabaram, então, os cipaios, acabaram sendo mortos, né? Tanto nos conflitos, nas guerras, quanto depois sendo sumariamente condenados à pena de morte por enforcamento, tá? Então, foi assim que eles foram sufocados, o movimento então foi controlado, e o que a Inglaterra fez? Aproveitou-se desse momento, né? Aproveitou-se dessa situação, desse contexto, para transformar a Índia efetivamente numa colônia sua, como fazia na África e outras partes da Ásia e da Oceania também. Então a Índia passa a condição de colônia da Inglaterra, não tem mais autonomia, não é mais um protetorado, e a rainha da Inglaterra passa a ser a imperatriz da Índia. A Índia foi tão explorada pela Inglaterra que se dizia que ela era a joia da coroa, ou seja, de todas as colônias que a Inglaterra tinha, a que dava mais
lucros, a que eles exploravam mais e que proporcionava maior retorno para a Inglaterra era justamente a Índia, a joia da coroa. Tá? No final do século XIX, a Inglaterra já era o maior império colonial da face da Terra, né? Superou todos os outros, tinha a maior quantidade de colônias, enfim, a Inglaterra se considerava a proprietária do planeta praticamente, né, nesse período. É a maior potência e o maior império colonizador do mundo no século XIX. Olha aí, uma imagem que não é tão bonita, né? Uma imagem forte, inclusive, de soldados cipaios enforcados ali, né? Os hindus enforcados, pendurados numa espécie de trave ali, né? E essa é uma imagem de 1857 de cipaios enforcados. Mas havia campos assim de, sei lá, de quilômetros quadrados que tinha centenas dessas traves enfileiradas com milhares de cadáveres, milhares de pessoas enforcadas. A ideia, então, dos ingleses era dar o exemplo, entre aspas, né? Ou seja, colocar medo nos hindus, nos revoltosos, para eles não levarem a cabo, não continuarem com aquela revolta, desistirem, enfim, de lutar pela expulsão dos ingleses. Então, foram cenas muito trágicas que aconteceram lá na Índia nesse período. Agora falar da China, cara. A China, então, também foi alvo do colonialismo no século XIX. Muita gente acha que a Índia era, desculpa, que a China era um país colonizador, porque era uma potência, mas não. A China não se industrializou no século XIX e isso fez toda a diferença. A industrialização chinesa e a China despontando aí atualmente no mundo como uma das superpotências mundiais, né, como uma das maiores produções, os maiores PIBs do mundo, né, há alguns anos, inclusive, ameaçando até a própria hegemonia dos Estados Unidos, é um processo muito recente, galera. No século XIX, a China era um país atrasado, a China vivia de manufaturas. Até a introdução de máquinas, até a Revolução Industrial, a China era o país que mais produzia manufaturas no mundo, era a China e a Índia, cara. Respondiam por mais de 70%, China e Índia juntas, respondiam por mais de 70% das manufaturas mundiais, dos produtos manufaturados. Mas quando ocorreu a Revolução Industrial, então eles foram ficando para trás, porque a produção continuava então nas manufaturas, né, sem máquinas e tal. E aí a China acabou sendo alvo então dos interesses desses países europeus industrializados e colonizadores, tá certo? Houve disputa, no caso, não só de países europeus, mas o próprio Japão, na Ásia, né, obviamente, também tinha interesse na China, e os Estados Unidos da América também tinham interesses lá na China, principalmente no quê? No mercado consumidor chinês. Haja vista que a China, já no século XIX, tinha a maior população do mundo, uma população que chegava a 400 milhões de habitantes naquele período, ou seja, já era no século XIX era praticamente o dobro da população brasileira atual, galera. E hoje como todos devem saber, a China tem mais de 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400, não sei exatamente qual é o número, de habitantes. Então é o país mais populoso do mundo. Então naquela época estavam atrás das matérias-primas chinesas, mão de obra, mas especialmente do mercado consumidor chinês. Tá? Então vários países foram para lá disputar áreas de influência, comércio, enfim, mercado consumidor e matérias-primas na China. Galera, e aí, a China foi, digamos, invadida realmente, efetivamente, apesar de não ter sido colonizada, já vou explicar isso melhor, tá? Mas ela foi invadida a partir da Guerra do Ópio. Ópio, a droga que eu acabei de citar, né, que a papoula, a planta da qual era extraído o ópio, era produzida, era cultivada principalmente lá na Índia pelos ingleses. E os ingleses transformavam então essa papoula no ópio e vendiam aonde? Justamente na China. Só que isso estava levando a população chinesa a um total completo, uma completa decadência, porque eles estavam ficando viciados, né? Muito, milhares, milhões talvez de pessoas já estavam viciadas no ópio o ópio é uma droga degradante, cara, como algumas que tem atualmente, por exemplo, o crack, né? O crack é uma droga degradante. O que é uma droga degradante? Ela é tão viciante que ela deixa a pessoa numa dependência, num grau de dependência tão grande que a pessoa não consegue mais produzir, ela não consegue mais fazer nada, por exemplo, não consegue trabalhar, não consegue se relacionar mais com ninguém, com a família, ela vive em prol daquele vício, ela quer a cada minuto sentir aquela sensação que a droga dá, que a droga causa, que é passageira, depois ela quer sentir de novo e ela fica vivendo em função daquilo ali. Ela não consegue mais trabalhar e produzir, logo ela vai começar a roubar para poder, né, sustentar o vício, ela vai ficar endividada com os traficantes, acaba
digamos, sofrendo represália e depois acaba morrendo, assassinado muitas vezes por conta disso. Cara, isso é uma coisa que está muito em voga no Brasil hoje, né, há algum tempo, algumas décadas, mas isso já acontecia lá no século XIX com essa droga, por exemplo, o ópio, né? O ópio fazia isso também, degradava as pessoas e a população chinesa estava ficando degradada. Bom, o imperador da China então resolve tomar uma atitude e resolve acabar com isso. E ele toma uma atitude drástica. O que ele faz? Ele apreende um navio inglês carregado de ópio. E o que significa isso? A Inglaterra, obviamente, não gostou nada disso. E a Inglaterra, então, exige a soltura, a liberação do navio e exige um monte de retratações, indenizações, enfim, faz uma série de exigências à China. O imperador chinês não responde, obviamente não atende a essas reivindicações, de maneira que serviu de pretexto, de bode expiatório para a Inglaterra invadir a China. Tudo o que eles queriam, na verdade, era o pretexto que eles precisavam. Então eles invadem, eles atacam a China. A China tenta se defender, mas como eu disse, com o seu atraso industrial, tecnológico, a China não foi para, apesar de ter uma população gigantesca, um exército, né, fenomenal, não conseguiu resistir à invasão inglesa. Então os ingleses acabam derrotando a China na Guerra do Ópio, né, ou Guerras do Ópio. Há quem diga que foi uma só com uma trégua, há quem diga que foram duas, né, duas guerras diferentes, duas guerras do Ópio, né. E de qualquer maneira, então, na primeira derrota, os chineses tiveram que abrir 5 de seus portos. Na verdade, os chineses estavam fechados para o Ocidente e tal, né, negociavam só com quem eles queriam. Agora eles foram obrigados a ceder, a abrir os seus portos aos ocidentais, principalmente lá os portos de Cantão, Xangai e Hong Kong. Tem uma curiosidade sobre Hong Kong, né? Hong Kong foi o único lugar da China que acabou colonizado pelos ingleses, virou colônia da Inglaterra mesmo, Hong Kong. Por isso que tem, inclusive, um desenvolvimento, uma cultura um tanto quanto diferente do restante da China. Hong Kong foi devolvida à China em 1997. Na verdade, os ingleses prometeram, né, que quando eles colonizaram Hong Kong, eles prometiam para os chineses que um dia devolveriam. Esse dia seria em 1997 e acabou acontecendo. Então, em 1997, eles acabaram devolvendo Hong Kong à China e mesmo a gente vê lá hoje conflitos, protestos lá em Hong Kong, porque tem um desenvolvimento, tem uma cultura, como eu disse, muito influenciada pela Inglaterra e diferente do restante da China. Mas então houve essa história curiosa lá em Hong Kong. Bom, os ingleses, então, a partir dessa abertura dos portos, deu no que eles queriam, a exploração econômica da China, né? E outros países também começam a se aproveitar dessa situação, dessa vulnerabilidade dos chineses, tá? Aí, os chineses tentam uma nova expulsão dos estrangeiros, um movimento xenófobo também, né, como aconteceu lá com a revolta dos cipais na Índia, aconteceu na China. Foi a Revolução dos Taipings, entre 1851 e 1864, que na verdade também acabou derrotada, sufocada pela Inglaterra, pelos países ocidentais. Então, houve a Convenção de Pequim, depois de nova derrota, né, e foram entregues mais 7 portos aos ocidentais, ou seja, a China abria as suas portas, os seus portos, para o Ocidente, que acabou explorando então esse mercado, esse enorme, gigantesco e promissor mercado consumidor chinês. Aqui nós temos uma imagem ilustrando exatamente chineses se viciando em ópio. E a gente percebe ali o quão essa droga era degradante. Vejam aquele cara ali. Claro, ele está muito louco ali já, né, usando o ópio, né, que era uma droga de fumar, né, e parecido inclusive com o crack nesse aspecto, e ele está macérrimo, ou seja, aparece ali as costelas, ele é uma pessoa que está completamente degradada, que já não consegue fazer mais nada na vida, não consegue trabalhar, não consegue se relacionar, e que está com sua saúde comprometida. A qualquer momento essa pessoa pode ser levada à morte pelo uso dessa droga do ópio, né, cara? E então essa situação aí, esse contexto acabou levando à guerra do ópio e acabou levando à derrota da China e à exploração do seu território, das suas matérias-primas, do seu mercado consumidor pelos europeus e também pelos Estados Unidos e o Japão. Olha ali duas imagens da Guerra do Ópio, né, cara? Nós temos à esquerda ali abaixo juncos chineses sob bombardeio britânico durante a guerra, né? Ou seja, a gente vê navios diferentes com umas velas estranhas ali, parece um leque, né?
e são juncos chineses. É claro que não foram páreo para a marinha inglesa, a maior marinha do mundo desde o século XVI. Eles eram muito poderosos e acabaram detonando os chineses tanto pelo mar quanto por terra. E por terra ali a gente vê um episódio durante a Segunda Guerra do Ópio entre 1856 e 1860 em Cantão. E a gente vê lá ingleses, então, europeus ali, se digladiando com os chineses, com aqueles chapeuzinhos engraçados, redondinhos chineses, né? Então os chineses acabaram derrotados mais uma vez na Segunda Guerra do Ópio e tiveram que ceder mais 7 dos seus portos para os ocidentais. A China tem então essa história curiosa. Ela teve que abrir os seus portos, ela fez inúmeros acordos desfavoráveis, né? Ela foi prejudicada nos acordos com os ocidentais, mas a Índia não foi formalmente transformada numa colônia. Ela não foi colonizada, exceto Hong Kong, né, que virou colônia da Inglaterra. A China manteve formalmente o Estatuto de Império Celestial Independente, comandada então por um imperador e depois por uma imperatriz nesse período aí. E aí então, galera, a China foi explorada, mas não foi efetivamente colonizada. Como a China é um dos maiores territórios do mundo, então por isso explica por que um percentual grande da Ásia acabou não sendo colonizado. Porque se a China tivesse sido colonizada, a exemplo do que aconteceu com a Índia, seria um percentual muito maior da Ásia que havia sido colonizado pelos europeus. Mas a China não foi, então ela manteve o estatuto de Império Celestial Independente. Surgiu um outro movimento lá no início do século XX, finalzinho 19, né, 1899 e 1901, a chamada Guerra dos Boxers. Boxer que significa punhos fechados, né, boxers. Era um movimento xenófobo em tentativa de expulsão dos ocidentais do território chinês, contra ingleses, franceses, alemães, norte-americanos, russos e japoneses. Vejam, cara, se a China tinha sido derrotada já na Guerra do Ópio só para a Inglaterra, agora imagine, né, se digladiar contra as maiores potências do mundo naquele período, né, sozinha. Na verdade, foi uma covardia aquilo ali. Obviamente que os boxers, foram facilmente sufocados e derrotados. Após a derrota, então, dos boxers, a imperatriz da China teve que assinar um documento chamado, ficou conhecido como Protocolo Boxer, que na verdade então extinguia essa organização secreta para sempre. Ela nunca mais poderia existir. Na verdade, os boxers foram incentivados e até financiados, patrocinados pela imperatriz da China naquela época, que tinha interesse na expulsão dos ocidentais do território chinês. Mas não teve sucesso, né? Obviamente lutando contra tanta gente e tanta gente poderosa e forte. Um lembrete, mais uma vez, para não pode errar, não pode esquecer disso, tá? A China não teve seu território totalmente dividido entre as nações imperialistas, como o continente africano, por exemplo, ou como a Índia, né? No entanto, mediante acordos desvantajosos aos chineses, essas nações asseguraram áreas de influência e portos livres, ou seja, o mercado consumidor que lhes interessava, e também matéria-prima e, por que não dizer, exploração da mão de obra chinesa. Aqui temos duas imagens, então, uma que mostra a captura do Portão Sul de Tianjin durante a Guerra dos Boxers, então é uma imagem que retrata, que representa, que registra, né, esse episódio da Guerra dos Boxers, quando os Boxers acabaram sendo derrotados então pelos países ocidentais, pela coligação de países ali que tinham interesses em explorar a China, né? E a gente vê ali também a página da assinatura do Protocolo Boxer, que extinguiu para sempre essa organização, né? Então várias assinaturas ali da extinção, desse acordo de extinção dos Boxers, tá? Assinado inclusive pela imperatriz da China na época. Bom, e teve a Indochina também, o Sudeste Asiático, que foi alvo do imperialismo, né, também. Principalmente nesse caso aqui a gente vê disputas entre Inglaterra e França e também Estados Unidos e Japão nessa região, tá? A França, nessas disputas, aí, acabou agrupando a chamada União Indochinesa em 1887, formada por Tonkin, Annan, Conchinchina, Camboja e Laos. Galera, olha aí, inclusive a Conchinchina, todo mundo já deve ter ouvido falar alguma vez alguém usar esse termo, dizer, alguma coisa que fica muito longe, né? Fica lá na Conchinchina, né? E a Conchinchina existia realmente, né, cara? Ficava lá no sudeste da Ásia, formando então a União Indochinesa, que foi explorada pelos franceses a partir de 1887. A região também foi alvo, como eu disse, do imperialismo norte-americano e japonês. E isso ajuda a explicar a rivalidade entre Japão e os Estados Unidos, que levou a essa inimizade
e a disputa na Segunda Guerra Mundial, né? Dois grandes inimigos na Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Japão, por causa do imperialismo, principalmente aí no Sudeste Asiático, galera. Mais um lembrete: o Japão passou pela Revolução Meiji em 1868, industrializou-se e passou a ser uma potência imperialista, anexando parte da China e dominando Formosa e a Coreia. Nessa época, a Coreia ainda não era dividida em duas partes, só depois da Guerra da Coreia de 1850 a 1853 que houve a divisão em duas, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Nesse período aqui, a Coreia era uma só e foi apossada pelos japoneses, galera. Tem um filme bem bacana, interessante, que vale a pena assistir, né? Chama-se O Último Samurai. Não sei se vocês já assistiram, com o Tom Cruise lá, né? E mostra exatamente a passagem no século XIX desse Japão antigo, ancestral, lá secular, o Japão tradicional, dos samurais, passando para o Japão moderno, um Japão que faz acordo com os países ocidentais, que se moderniza e começa a introduzir máquinas na sua produção de mercadorias, mas também armas modernas como metralhadoras, né? Então esse filme, O Último Samurai, é muito legal e mostra esse momento histórico da Revolução Meiji, né? Ou seja, a industrialização do Japão acontecendo a partir dessa mudança de mãos de poder lá no Japão, tá certo? Muito bem, então. Efeitos do imperialismo nas colônias, galera. O que aconteceu com os países colonizários? Muitas coisas. Por exemplo, desestruturação das economias locais. Muitos países africanos e asiáticos viviam, né, em regimes tribais, eram divididos em tribos ainda. Tinha uma economia tradicional, pautada na agricultura, criação de animais, exploração da natureza. Muitos viviam em harmonia com a natureza. Retiravam, às vezes, da natureza o que era necessário para sobreviver, né, ainda. E foi totalmente desestruturada essa economia local. Por quê? Por causa dos interesses europeus. Obviamente eles incutiram nesses povos outra visão de mundo, né? A visão de mundo dos colonizadores, alterando totalmente as formas de produção, das técnicas de produção, do cultivo dos produtos para exportação e tudo mais. Ou seja, exploração total, né? E houve então por esses povos perda das suas terras, muita fome das populações, miséria, né? Utilização da mão de obra infantil e feminina, né? Inclusive através de trabalho compulsório, que não era trabalho escravo, mas era compulsório, ou seja, trabalho obrigatório. As pessoas não tinham opção se queriam ou não trabalhar, elas eram obrigadas a trabalhar e trabalhavam pela quantia que eles quisessem pagar, quer dizer, uma exploração absurda, né? Desrespeito à identidade cultural dos povos na partilha, como eu já falei lá, né? Colocando tribos inimigas juntas, dividindo tribos ao meio, enfim, houve um desrespeito total à identidade cultural desses povos durante a partilha, durante a colonização. Imposição de altos impostos a esses povos, violência e principalmente muitos massacres nas guerras. Lembrando que essas conquistas não eram feitas na base pacífica, né, do diálogo, né? Ó, pessoal, nós viemos aqui, nós vamos ajudar vocês, nós vamos trazer a civilização para vocês, como a propaganda que eles faziam dentro dos seus próprios países para sua própria população. Na verdade, eles chegavam lá para tomar a coisa toda e isso era feito com base na guerra, na violência. Então, muita gente morria, principalmente homens em idade viril, em idade produtiva, acabavam perecendo nesses conflitos, né? Nesses massacres. Foram muitos massacres, são de milhares, talvez milhões de pessoas tenham perdido a vida nesse processo. E os efeitos do imperialismo nas metrópoles? Metrópoles, então, os países colonizadores, né, as potências industrializadas. O que aconteceu? Houve grandes rivalidades entre essas nações, a gente viu uma verdadeira disputa, uma corrida desenfreada por matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. Essas rivalidades foram crescendo, foram aumentando cada vez mais, irrigadas pelo desenvolvimento do sentimento nacionalista, patriótico, nacionalismo, né? E foi aumentando então até culminar realmente num momento grave. Então, rivalidades, né, localizadas muitas vezes de caráter imperialista, desenvolvimento dos nacionalismos, né, do armamentismo desenfreado, que eles precisavam conquistar esses territórios e também se preparar para uma eventual guerra contra um inimigo em potencial, contra um outro país colonizador, né? Tudo isso junto, associado às políticas de alianças, o que significou isso? País que se aliava com outro contra um terceiro. Né? Então era aquela velha frase, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Países que às vezes tinham rivalidades entre si, não necessariamente eram amigos, eram parceiros, acabavam unindo forças contra um terceiro, que era um inimigo maior ainda, um inimigo em mais potencial. Né? Um exemplo clássico, a rivalidade secular que havia entre Inglaterra e França na Europa, as duas maiores potências, que acabaram unindo forças contra a Alemanha,
que foi um terceiro país que surgiu ali e ameaçou a hegemonia desses dois anteriores. Então, acabou surgindo a chamada política de aliança. Agora, veja tudo isso somado. Rivalidades entre essas nações e disputas. Nacionalismo fomentado, então, entre as populações. Eles se armando até os dentes e fazendo política de alianças, tudo isso somado ajuda a explicar por que eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Eu já tinha dado vários spoilers anteriormente, né, durante a aula, mas realmente a grande consequência, o grande efeito do imperialismo nas metrópoles foi a Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918, como o nome já diz, Guerra Mundial, porque envolveu direta ou indiretamente praticamente todos os países do mundo, se não direta, pelo menos indiretamente envolveu. Até o Brasil se envolveu na Primeira Guerra Mundial, não sei se vocês sabem, obviamente então tem a aula, assistam a aula sobre a Primeira Guerra Mundial, mas o Brasil acabou enviando um corpo lá de soldados, de aviadores, de médicos e tal, para lutar na Primeira Guerra Mundial, ainda que tenha sido uma participação irrisória. O Brasil declarou guerra e participou da Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial, que foi até o momento, só foi superada, obviamente, depois pela Segunda, mas até ela foi considerada chamada de a Grande Guerra, porque foi a maior guerra que já aconteceu, a mais mortífera e destrutiva que já havia acontecido no mundo, né? Então, ela foi decorrência, consequência direta das políticas imperialistas do século XIX. Ou seja, o neocolonialismo está diretamente relacionado, é a grande causa da Primeira Guerra Mundial. Para a gente estudar a Primeira Guerra Mundial, a gente vai ver lá que tem várias coisas somadas que levaram à eclosão, vários aspectos somados, várias causas, né? Mas a grande causa que explica a eclosão da Primeira Guerra Mundial foi o acentuamento das rivalidades de caráter imperialista, ou seja, o neocolonialismo culminou na eclosão da Primeira Guerra Mundial. Um lembrete aí então, a Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 18, foi resultado direto das disputas imperialistas entre as grandes potências europeias. Olha aí, cara, uma imagem bem interessante. Vamos ver o que ela diz ali. Temos uma imagenzinha então, né? Uma espécie de charge, né? E ela representa a chamada doutrina Monroe, que eu já falei, dei um spoilerzinho lá anteriormente também, né? O que foi a doutrina Monroe? Ela foi promulgada, então, declarada pelo então presidente dos Estados Unidos, um cara chamado James Monroe, em 1823. E ela era simplificada, sintetizada na frase: a América para os americanos. Então, em 1823, os Estados Unidos mandaram um recado para os europeus: olha, não venham colonizar a América, porque a América é para os americanos. Como os Estados Unidos eram a potência industrializada da América, vamos dizer que os europeus respeitaram, não quiseram tretar, né, com os Estados Unidos. Mas quando os Estados Unidos disseram América para os americanos, parecia que eles estavam fazendo uma declaração para proteger todo o continente, né, das garras da exploração europeia, do imperialismo europeu. Quando na prática, na verdade, o grande interesse deles era que eles, a América para os americanos, de onde? Dos Estados Unidos. Então era América para os estadunidenses. Para quê? Para eles explorarem, né? Então, quer dizer, europeus querem explorar? Vão lá para a África, vão para a Ásia, vão para outro lugar. A América para os americanos. Quem? Eles, estadunidenses. Então, a frase mais correta seria América para os estadunidenses. Mas como, né, a ideia era embolar o meio de campo, era ofuscar a verdade, então eles falam América para os americanos, parecendo que eles eram os protetores, os defensores do continente, quando na verdade eles eram os exploradores do continente, os imperialistas do continente americano, né? Então, olha lá, inclusive a charge, obviamente, tira um sarro disso, faz uma crítica satírica. O autor, então, discordando da doutrina Monroe, tira um sarro, né? O que a gente vê ali naquela imagem? A gente vê um cara que está acorrentado, um cara bem magro ali, macérrimo, né, as costelas aparecendo, né? Indignado, ele está acorrentado. Tem outro cara que parece um latino-americano, que parece um mexicano, inclusive, por causa do bonezinho verde ali, né? E ele tá segurando a corrente e tá dando umas moedas, um dinheiro ali pro tio Sam. Olha lá, ó, o Uncle Sam, representação dos Estados Unidos, né? Tá lá as cores dos Estados Unidos e tal, o tio Sam. E aí o que diz a legenda? O cara pergunta aqui, né, o que está sendo explorado, o acorrentado, né? A América não é dos americanos? E o cara responde, claro que é, mas vocês são sul-americanos. Então, assim, americanos somos nós, estadunidenses, vocês são sul-americanos, então, latino-americanos, então vocês vão ser explorados. Então, a doutrina Monroe dizia mais ou menos isso, né? Os Estados Unidos utilizaram, em geral, a diplomacia do dólar, galera, para praticar o imperialismo na América. Ou seja, o que significa isso? Acordos econômicos, que normalmente eram desvantajosos para os países
subdesenvolvidos, como o caso do Brasil. Né? Os Estados Unidos passaram a ser o maior parceiro econômico do Brasil, superando a própria Inglaterra, e depois da industrialização e tal, ao longo do final do século XIX e início do XX, tá? Vira o maior parceiro do Brasil. Mas, claro, o Brasil sempre perdia, porque o Brasil exportava manufaturados, ou exportava matéria-prima principalmente para os Estados Unidos e comprava manufaturados. Então, nessa relação, manufaturados dos norte-americanos eram mais caros, ou industrializados nesse caso, né? E a matéria-prima brasileira mais barata, a balança comercial sempre pesava a favor deles. Então a diplomacia do dólar, ou seja, acordos econômicos que normalmente eram favoráveis a eles, Estados Unidos, né? Mas, quando foi necessário, dependendo da situação, eles lançaram mão da política do chamado Big Stick, que significa o porrete grande, ou grande porrete. Isto é, a violência armada. Então houve casos aqui na América em que os Estados Unidos também utilizaram da violência para praticar o imperialismo. Chegando ao final, então, dessa aula sobre neocolonialismo, né? Vamos testar os conhecimentos. Olha lá, testando os conhecimentos. Vou colocar uma questãozinha aqui para ver se vocês estão espertos, estão ligados, se realmente estão compreenderam esse assunto, beleza? Então vamos lá. Questão da PUC do Paraná, Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Então vamos a ela. A partir da segunda metade do século XIX, as potências europeias começaram a disputar áreas coloniais na África, na Ásia e na Oceania. Seus objetivos eram a busca por fontes de matérias-primas, mercado consumidor, mão de obra e oportunidades de investimento. As justificativas morais para essa colonização, no entanto, estavam relacionadas com o que se chamava de darwinismo social, cujo significado é, vamos lá, letra A. O homem branco tinha a tarefa de cristianizar as populações pagãs de outros continentes, resgatando-as de religiões animistas e de práticas antropofágicas. Você assinalaria essa? Marcaria essa parada aí, bicho? Essa letra? Letra B. O homem branco de origem europeia estava imbuído de uma missão civilizadora, através da qual deveria levar para seus irmãos de outras cores, incapazes de fazer isso por si mesmos, as vantagens da civilização e do progresso, resgatando-os da barbárie e do atraso aos quais estavam submetidos. E aí, letra B, vocês marcam? Se fosse o seu vestibular, o seu Enem, você assinalaria essa alternativa? Letra C. Os colonizadores europeus tinham a tarefa de ensinar os princípios fundamentais da democracia, ensinando aos povos colonizados o processo de governo democrático, permitindo-lhes se afastar de governos tirânicos e autocratas. Será que era isso? Será que essa é verdadeira? Letra D. A colonização tinha como tarefa repassar aos povos colonizados os fundamentos da economia capitalista, para que eles mesmos pudessem gerenciar as riquezas de seus territórios e, com isso, possibilitar o desenvolvimento social de seu país. Será que essa realmente era a intenção dos europeus? Você assinalaria essa? Letra E. Estudar, segundo uma perspectiva antropológica, a organização das sociedades colonizadas, conhecer seus princípios religiosos, políticos, culturais e sociais, com o objetivo de ajudar a preservá-los. Nossa, que lindo, cara! Você marca essa? Será que é essa que é verdadeira? Se você já sabe a resposta, então, por favor, né, cara, já tá tudo certo. Mas se você ainda tem alguma dúvida, quer rever, quer reanalisar a questão, dá um pause aí no vídeo e tenta resolver. Aí depois você solta e vê a respostinha então. A resposta correta é Letra B, cara, olha lá, ó. O homem branco de origem europeia estava imbuído de uma missão civilizadora, através da qual deveria levar para seus irmãos de outras cores, incapazes de fazer isso por si mesmos, as vantagens da civilização e do progresso, resgatando-os da barbárie e do atraso aos quais estavam submetidos. Olha lá, ó. Lembrando, se você olhar o enunciado, a segunda parte do enunciado dizia ali, ó. As justificativas morais para essa colonização, no entanto, estavam relacionadas com o que se chamava de darwinismo social, cujo significado é, então você tem que ver o enunciado, não significa que eles efetivamente fizeram isso, tem que tomar cuidado porque parece uma pegadinha. Daí você vai lá fazer essa prova, essa questão, e fala assim, pera lá, mas o professor falou que não era nada disso aí, que isso aí era mentira, é só, né, um engano, uma enganação, né? Como que pode?
Mas vejam, é de acordo com o enunciado, você está interpretando. E o enunciado diz que a justificativa moral era essa. Não significa que na prática efetivamente eles faziam isso, mas justificavam dessa maneira. E o que é o darwinismo social que aparece ali? Darwinismo é de Charles Darwin, né? O cara que formulou lá a teoria da evolução das espécies, né? A chamada teoria evolucionista, que acabou sendo utilizada no século XIX para classificar a humanidade em raças superiores e raças inferiores. O que eles acreditavam que, assim como na natureza a fauna e a flora tinham se desenvolvido, né, chegando a patamares diferentes de desenvolvimento, na humanidade isso também teria acontecido. Ou seja, havia raças superiores e raças inferiores. E eles, brancos europeus, se julgavam, se consideravam superiores. Por isso o darwinismo social, beleza? Então, e aí com isso eles usavam essa parada, essa crença, para justificar as suas políticas imperialistas. Então tem povos superiores e inferiores, nós que somos superiores precisamos levar isso para os inferiores. E esse levar isso significava o que está na letra B ali, levar as vantagens da civilização, progresso, né? Tirando eles da barbárie e do atraso. Então isso servia de justificativa, o que não equivale a dizer que isso acontecia efetivamente na prática. As outras não faziam parte das justificativas, ou seja, religião, por exemplo, princípios políticos da democracia e da não tirania, né, ou do não autoritarismo, isso, né, tudo que está ali no resto não fazia parte das justificativas dos colonizadores. O que está na letra B, sim. Beleza? Espero que tenha acertado, cara. E chegando ao final, como de praxe, né, dessas aulas, dicas de leitura e de filmes para assistir sobre o assunto. Para ler, então, nós temos lá O Imperialismo, do Hector H. Bruit, né? Então, um filme sobre o imperialismo. Afrânio M. Catani, O que é imperialismo? Outro livro, então, importante aí para entender melhor. Eric J. Hobsbawm, A Era dos Impérios, que fala, obviamente, sobre o neocolonialismo, então, né? Galera, um dos maiores historiadores do mundo de todos os tempos, Eric Hobsbawm, vale a pena. Marta Maria Lopes, o Apartheid, que eu citei durante a aula lá, né? A segregação racial lá na África do Sul. Então, quem quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto, o Apartheid, tá aí uma dica de leitura. Mateo Madrilejos, colonialismo e neocolonialismo. Então ele compara as coisas ali, esses conceitos, né, de colonialismo e neocolonialismo, explica essas paradas todas para se compreender o que foi, especialmente nosso objeto da aula de hoje, neocolonialismo. E a colonização da África e da Ásia, de Leima Mesgraves. Olha aí, ó, vale a pena também. Então, para quem quiser se aprofundar nesse tema, nesse assunto, são livros científicos escritos por historiadores sobre o tema. Então, valem a pena. Leiam e entendam um pouco melhor do assunto para quem se interessar. E dicas de filme para assistir, galera. Olha lá, os 55 Dias em Pequim, filme norte-americano de 1963, um clássico aí, né? A Guerra do Ópio, filme chinês de 1997, cara, que conta então sobre esse episódio histórico aí da guerra entre os ingleses e os chineses que abriu as portas da China para a colonização ou imperialismo dos europeus, dos ocidentais, mas também do Japão, né? A Guerra do Ópio. Legionário, filme norte-americano de 1998. Memória entre duas imagens, África do Sul, Namíbia, né, direção de Cecil Moller, beleza? O Último Samurai, que eu tinha dado a dica para vocês ali, né, anteriormente já, né, filme Japão, Estados Unidos, Nova Zelândia, um filme muito legal enquanto entretenimento, vale super a pena, né? Eu sempre digo, né, que história se aprende nos livros escritos por historiadores, mas filmes são muito legais para ajudar a desenvolver o gosto pela história, para ajudar a formar uma imagem, enfim. Então vale a pena e esse é um filmaço, vale super a pena, galera, beleza? Olha lá então, mais um filme, Passagem para a Índia, um filme em inglês de 1984, direção de David Lean. Galera, ficamos por aqui então. Eu agradeço muito, espero que tenham gostado dessa aula, né? Que tenham aprendido um pouco mais sobre neocolonialismo, entendido os principais aspectos e até a próxima então, galera. Muito obrigado pela atenção e pela compreensão de todos. Tchau, valeu!